Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical do currículo dos adultos. Estamos de frente hoje da nossa penúltima lição, 12ª lição deste primeiro trimestre de 2023. Lição de número 12, 19 de março de 2023. Estudaremos sobre vivendo no Espírito. Vamos entender o que é isso, essa vida no Espírito, viver envolvidos pelo Espírito, a necessidade de se viver envolvido pelo Espírito de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22, onde Paulo trata do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 virtudes do fruto do Espírito. O fruto é um fruto só, com 9 gomos, 9 virtudes. Isto quer dizer que quem tem o fruto tem todas as virtudes. Não há como a pessoa dizer assim, eu tenho amor, mas eu não tenho longanimidade, eu não sou longânimo. Não, então você não tem o fruto do Espírito, porque quem tem o fruto, sendo ele um só, tem todas as virtudes. É claro, sem dúvida nenhuma, que algumas dessas virtudes são mais fortes. Eu queria usar um outro termo, mas esse vale. São mais fortes em nós. Algumas delas são mais estridentes, incisivas, são mais aparentes na nossa vida. Mas precisamos ter todas estas 9 virtudes como fruto do Espírito. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Repito, quem sabe são as últimas vezes que eu vou dizer isso aqui, nós não podemos estar avivados, precisamos ser avivados. Estar avivado é circunstancial. Circunstancial. Opa, não tem o acento. Circunstancial. Ser avivado é essencial. Isto aqui, é a nossa essência. Estar avivado é circunstancial. Eu posso estar avivado hoje e não estar avivado amanhã. Ser avivado é essencial. Eu sou avivado. E como eu posso ser, já que eu sou um ser transitório, o homem não é, o homem era, é e será, porque o ser humano é um ser transitório. Quem é o único que não muda? Deus. Deus. Então, ser avivado, eu só posso ser se a ação do Espírito Santo for contínua na minha vida. Palavra-chave, Espírito, porque vamos tratar hoje sobre a vida no Espírito. Leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo de número 5, versículos 19 ao 25, que nos diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedias, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todos os que cometem essa listrinha aqui, como diz alguns lugares lá na minha Minas Gerais, deixa eu virar direito. Todos que cometem estas coisas aqui, nesse quadradinho aqui, Eita! Todos os que cometem estas coisas aqui
não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, tá, gente? É a Bíblia. Bíblia é Bíblia. Não herdarão o reino de Deus. Pronto. Isso aqui não tem discussão, gente. Isso é Bíblia. Não tem discussão. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Já já eu falo, por que não há lei contra estas coisas? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não dá para viver no Espírito e não andar no Espírito. É um paradoxo, entendeu? É um paradoxo. Então, ou a gente vive verdadeiramente a espiritualidade cristã, ou a gente não é cristão. A vida cristã é simples assim. Comentários da nossa lição, na nossa introdução, o comentarista vai nos dizer que a vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Quando eu leio isso aqui, ó, uma jornada espiritual, eu lembro do livro O Peregrino. Ó, o Gustavo vai anotar ali que todos os livros que eu cito aqui, o Gustavo anota. O Peregrino, de John Bunyan. O Peregrino, de John Bunyan, é um livro que fala que todo crente está numa caminhada espiritual, onde ele vai abandonando algumas bagagens ao longo desta jornada. Esse livro é assim, é um best-seller, é um fenômeno. Todo crente tem que ler esse livro, O Peregrino, de John Bunyan. E esse livro virou filme também, tem o filme O Peregrino, enfim. Mas a vida cristã é uma jornada espiritual. Gente, e uma jornada, não tem como fazer atalho. Eu já fiz jornada policial militar. O que é jornada? A gente já sabe qual é o caminho. Ah, mas agora tem uma pedra aqui no meio do caminho, a gente tem que enfrentar, tem que passar, esse é o caminho. Ah, tem espinho no meio do caminho, a gente tem que passar, esse é o caminho, isso aqui é uma jornada. A jornada é um caminho definido. Há uma jornada de tantos quilômetros, uma jornada de... Pronto, aquilo ali, a jornada está definida. O que tiver à frente, a gente vai encarar e vai vencer a jornada. A vida cristã é isso. É uma jornada espiritual onde a gente não atalha, onde a gente não desvia do caminho, onde a gente enfrenta os percalços, as dificuldades, as adversidades e pronto, ó, segue em frente. O Espírito Santo nos dá força para seguir em frente. Primeiro parágrafo, primeiro ponto, aliás, da lição, a vida no Espírito. Primeiro parágrafo, andando em espírito. Primeiro, na Bíblia, o verbo andar tem sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida. Então, quando Paulo fala que nós devemos andar em espírito, ele não está falando só de andar, anda olhando, não, ele está falando de viver. O verbo grego significa isso, viver, experienciar, praticar, conduzir. Eu tenho dito aqui já há algumas aulas que o cristianismo é empírico, o pentecostalismo, eu falei isso muito, é empírico também, é a nossa experiência, é aquilo que nós vivemos. O convite de Jesus sempre é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, deixe a sua cruz e siga-me. Isso é andar, é caminhar, é conviver. O andar em espírito com E maiúsculo, o espírito com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Fala de desfrutar de comunhão. Fala de uma dependência do Espírito Santo. Fala de andar debaixo da ordem do Espírito. Fala do Espírito nos dar a direção. Terceiro parágrafo, ou segundo parágrafo do primeiro ponto, por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Na leitura bíblica em classe que nós fizemos, nós vimos isto aqui. Se vivemos no Espírito, andemos em Espírito.
Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Contra estas coisas não há lei. Então, por que andar em espírito? Porque vivemos no espírito. Porque vivemos no espírito. Porque a nossa vida tem que ser diferente. A nossa vida não é ditada pelo sistema mundano. A nossa vida não é ditada pela mídia. A nossa vida não é ditada por aquilo que é comum. Aliás, entre o comum e o normal existe um abismo. Tem gente que fala, pastor, isso agora é normal. Não é, nunca será. Não, nunca foi. Nunca foi, não é e nunca será. É comum. Tá quase todo mundo fazendo. Mas eu e você não fazemos. Porque a nossa vida não é ditada por estes princípios. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Como andar em espírito? É uma dúvida, é uma pergunta. Como? Qual que é a prática disso? Como é que isso funciona? É como que eu ando em espírito? Vamos lá. Para o crente, andar em espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. Então, para andar em espírito, nós precisamos pensar em algumas palavras. Entrega. O que é entrega? É quando eu me entrego. Quando eu digo, olha, eu não vou mandar mais na minha vida. Eu vou permitir que o Senhor direcione todas as coisas. E mesmo quando algumas coisas vêm que a gente quer fazer, a gente diz, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Isso é uma entrega. Quando eu me entrego, outra palavra muito importante, e que Jesus pensou nisso o tempo inteiro, é submissão. O que é submissão? É se colocar debaixo da vontade de alguém e obedecer essa vontade. Eu voluntariamente me submeto. Não é obrigado, mas eu me submeto. Eu me coloco debaixo da vontade do Senhor. Outra palavra importante para nós é santidade. O que é santidade? Santidade não tem a ver com o quanto eu tenho de Deus. Tem a ver com o quanto Deus tem de mim. Tem gente que acha que ser santo é buscar, eu vou buscar muito de Deus, eu quero Deus, vou buscar Deus. Não. Santidade tem a ver com a minha entrega. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu me esvazio de mim mesmo e me entrego ao Senhor, me rendo ao Senhor. Quanto menos eu tiver de mim, melhor é. Porque quanto menos eu tiver de mim, mais o Senhor tem de mim mesmo. Mais o Senhor domina a minha vida. Então, como que eu ando em espírito? Quando eu me esforço nesse processo de entrega, não é fácil se entregar a Deus, não é fácil. Quando eu me esforço nesse processo de submissão, não é fácil me submeter à vontade de Deus, quando a vontade de Deus confronta a minha vontade. Não é fácil, é difícil, é péssimo, é horrível. Renunciar à minha vontade em prol da vontade de Deus não é bom, mas quando eu faço isso, eu experimento algo muito mais excelente. Como eu ando em espírito? Buscando a santidade. E como eu encontro a santidade? Me entregando, me doando ao Senhor. Santidade não tem a ver com o quanto eu tenho de Deus, mas com o quanto Deus tem de mim mesmo. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Nossa lição, o confronto entre a carne e o espírito. O Gustavo vai procurar para mim ali de quem que é essa frase, mas teve um desses nossos pensadores aí que disse que a carne e o espírito são como dois cães bravos que lutam entre si. Pense, dois pitbulls brigando entre si, lutando entre si. Dois pitbulls lutando entre si. A carne e o espírito, a natureza carnal e a natureza espiritual são como dois cães bravos lutando entre si. Quem vai vencer? Aquele que você alimenta mais. Simples assim. Simples assim. Sabe qual é o problema de muitos crentes hoje? Querem vencer a natureza carnal sem alimentar a natureza espiritual. A frase, Gustavo, eu acho que é mais ou menos assim. A natureza carnal e a natureza espiritual são como dois cães bravos. Natureza carnal e natureza espiritual são como os dois cães bravos que lutam entre si. Quem vai vencer? Aquele que nós alimentarmos mais. Eu não posso alimentar mais a carne e querer ter uma vitória espiritual. É incongruente, é um paradoxo, eu não vou conseguir. Eu preciso alimentar a minha natureza espiritual, aquilo que eu vejo, aquilo que os meus olhos param diante, aquilo que alimenta, aquilo que eu ouço, aquilo que eu escuto, aquilo que enche o meu coração. Gente, é assim, não tem jeito. Nós precisamos ter essa disciplina. Nós precisamos ter essa disciplina. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz tudo. Deixa eu até ler aqui, Colossenses capítulo 4. Paulo escreve aos Colossenses e ele vai tratar desse aspecto e a gente fica se perguntando por que eu não venço, por que eu não consigo, por que eu não alcanço a vitória. É porque a gente está fazendo a trilha errada, é porque a gente está fazendo o caminho errado. Colossenses não, desculpa, é Filipenses. Finalmente, irmãos, Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Qual é o nosso problema? O nosso pensamento está sendo ocupado com coisas que estão fora desses princípios aqui, desses limites.
Aí nós queremos ter vitórias espirituais alimentando a natureza carnal. Nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Nós precisamos, eu disse isso aqui, parece na aula passada, nós precisamos obrigar a nossa carne a ter prazer em Deus. É possível a carne ter prazer em Deus. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser obrigada. Segundo parágrafo, as obras da carne. Já falamos disso aqui na leitura bíblica em classe. Todas estas obras da carne, deixa eu voltar lá, essas obras da carne, aqui, todas estas obras da carne, quem pratica estas obras da carne não herdarão o reino de Deus. Então precisamos fugir, correr das obras da carne, não praticá-las, evitá-las, vencê-las. É possível, é possível, é possível. Aqui o comentarista vai definir algumas coisas, né? A partir da definição em grego, ele vai definir para a gente algumas coisas sobre as obras da carne, mas são essas obras aí. Outra coisa importante é nós entendermos que eu citei isso aqui, o Salmo de número 84. Salmo 84, 84, escrevi 87, 1 e 2. Quando o salmista diz, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A nossa carne precisa clamar pelo Deus vivo. Acho que o Gustavo não encontrou a frase não, né, Gustavo? Tá, então fica sendo minha. Depois eu tento descobrir aqui e falo com vocês. Mas a frase é isso, a natureza carnal e a natureza espiritual são como dois cães bravos que lutam entre si. Vai vencer aquele que nós alimentarmos mais. Terceiro ponto da nossa lição, o avivamento pelo fruto do Espírito. Primeiro parágrafo, o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O nosso comentarista nos diz que nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar, vamos lá para outra página, e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Às vezes, nós damos mais ênfase aos dons espirituais do que ao fruto do Espírito. Porque os dons são mais aparentes, mais envolventes, né? Os dons realmente são. Mas o que é o fruto? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo forjado no crente. Isso é o fruto do Espírito. É o caráter de Cristo forjado no crente. A outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: como o fruto do Espírito é gerado em nós? É gerado através da ação de quem? Já que o fruto é do Espírito, ele é gerado através da ação do Espírito Santo. No nosso relacionamento, pronto, ficou meio bagunçado, mas é isso. No nosso relacionamento com o Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito. Então, isto é o fruto do Espírito. É gerado em nós a partir do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Segundo parágrafo do terceiro ponto, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Aqui, o nosso comentarista vai citar os 9, nós já tratamos dos 9 lá, os 9 gomos, né? As 9 virtudes do fruto do Espírito, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança, que é o domínio próprio. São essas 9 virtudes. 9 virtudes. Todas elas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As 9 virtudes. E aqui o nosso comentarista vai fazer a questão de dar algumas definições do termo na língua original para a gente. Mas essas 9 virtudes têm que fazer parte, têm que compor a nossa vida. É um só fruto com essas 9 virtudes. Repito aquilo que eu já falei, algumas delas são mais aparentes, mais vívidas em cada um de nós, mas nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. O Espírito Santo, no relacionamento com o Espírito Santo gera em nós essas 9 virtudes. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto. Contra o fruto do Espírito não há lei. Contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Por que contra estas coisas não há lei? Porque todos os que cumprem tais coisas sobrepujam, vão além, sobrepujam quaisquer leis. Todos. Irmãos, se nós desenvolvemos, se o Espírito Santo gera em nós as 9 virtudes do fruto do Espírito e nós exercitamos esse fruto, mas se nós frutificamos, o que é um fruto? É aquele que frutifica. A semente é lançada num terreno fértil e aí a gente vê o fruto. O fruto é o resultado de uma frutificação. É o resultado de uma semeadura, de uma frutificação. Se nós geramos o fruto do Espírito, se nós frutificamos, isso quer dizer que nós sobrepujamos qualquer lei. Aqueles que têm o fruto do Espírito não precisam estar restritos pela lei, não precisam estar aí obrigados pela lei, porque contra estas coisas não há lei. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a viver uma vida no Espírito. Na semana que vem, vamos estudar sobre Aviva, ó Senhor, a tua obra, a nossa última lição do trimestre. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.